Bom, quando a gente pensa em informação, o mundo passou por alguns momentos que definiram a sua história, né? E nós vamos então dar uma olhada nessa situação. Nós temos aqui conosco, né, a nossa convidada, que é a Lala de Renzelin, que é futurista e especialista em novas economias. Eu vou aprender a falar o nome dela, de Renzelin. É a Lala que está aqui conosco. Lala, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Puxa vida, que bonita essa blusa, Lala. Você viu? Olha aí, ó, maravilhosa. Sim. A gente pode chegar aqui no telão para a Claro. gente dar uma olhada aqui, você explicar para mim, porque eu sem o telão eu não consigo entender bem. Os dois Vamos lá. neurônios às vezes funcionam, às vezes não. Então vamos mostrar primeiro para que a gente possa acompanhar. Lala, diz para a gente o que significa. É o seguinte, para que serve um futurista como eu? Para tentar explicar de uma forma sintética o que é que a gente está vivendo. E aí eu te trouxe 3 imagens que correspondem a como é que as coisas se organizam, o jeito de organizar a rede. Porque daí dá para a gente entender um pouquinho da nossa história, o que é que está acontecendo. Repara o seguinte, esse é um jeito que chama rede centralizada. Um ponto único conecta tudo isso. Tá. Essa é a maneira como, na época da monarquia, se organizava tudo. Pra você ter uma ideia, até carta tinha que passar pelo rei, pelo castelo, etc. As estradas, tudo. Quem podia comercializar, as pessoas que sabiam ler e escrever, tudo era feito de forma centralizada. E como as coisas se organizavam assim, com baixo fluxo de informação e com baixa conexão entre as pessoas, o que a gente tinha como modelo político? A gente tinha a monarquia, um único ponto, e monopólios, que era a forma da economia. Era como na época do Brasil colonial, Isso. onde tinha o rei e Portugal tinha o monopólio do comércio brasileiro. Sim. É isso? E isso acontecia em todo o nosso mundo ocidental. Tá, século Tudo XVI, centralizado, mais ou menos. até... Aí, o que acontece? Vamos para a próxima imagem. Aí, Ok. a gente começa a descentralizar, a Sei. ter... Vamos mudar a imagem para a gente aqui, por favor? Em vez de ter tudo num único ponto, como é na monarquia, começa a ampliar as possibilidades das pessoas Aqui, se vamos lá. comunicarem. E vem o que a gente está vivendo até hoje, que é chamado descentralizado, onde tem vários centros. É uma Sim. hierarquia que tem vários pontos. Aí isso quer dizer o quê? Aumentou com os descobrimentos, com a imprensa, com o telégrafo, com as redes de comunicação, aumentou a possibilidade de fluxo de informação de bens, aumenta a conexão entre as pessoas e o resultado disso o que é? Muda o jeito de produzir. Começa a não ser só o rei e a nobreza, começa a ter a burguesia. E aí isso resulta também na Revolução Industrial, e numa mudança de modelo político, que veio a República. Sim. Então, a gente já não tem mais, como a gente tinha antes, tudo um só, o rei, mas a gente tem a República, os partidos, etc. Isso aí isso aqui viveu até quando? Até agora. Até agora. Até, na verdade, 1996, que é quando começa o primeiro programa de navegação na internet aberto ao público, que era o Netscape. E isso a gente entende na próxima imagem, que é uma imagem que mostra Então posso pra entender gente... que o advento da internet é, vamos dizer assim, é o responsável por uma nova fase que nós estamos vivendo, é isso? Sem precedentes na história da humanidade. Sem precedentes? Sem precedentes. Nunca vivemos nada parecido. E Aí, o que acontece? aconteceu? Porque a internet permitiu que a gente tivesse todo mundo ligado com todo mundo. Nunca tinha acontecido isso antes. Isso é a ligação um a um. E é possível trocar informação, trocar produtos, ficar na casa das pessoas, como no Airbnb, decidir coisas, dar palpite, tudo feito em rede. Sei. Isso nunca tinha acontecido. Quer dizer, cada ponto, cada nó dessa rede, pode chamar de nó, não? Isso, exatamente. Cada nó dessa rede aqui, então, ele pode se comunicar com qualquer um deles. Pode receber também comunicação de qualquer... Ele é ida e volta, você interage, troca informação, troca bens, decide coisas juntas, Sei. cria a Wikipédia junto, começa a existir partidos que se organizam assim, aonde A gente começa a distribuir notícias. Distribui tudo. Você Pega vê as hoje a notícias que comunicação, passa para claro. outros, Toda a comunicação mudou tudo. A Mudou maneira tudo. das pessoas pensarem, a maneira de se relacionarem, etc. Tá. Porque o fluxo é direto de informação, de bens, de tudo. E todo mundo pode estar conectado com todo mundo. Bom, quando você diz aqui fluxo direto, quer dizer, não dá para segurar mais notícia? Não dá para segurar mais nada. Nada? Nada. Mas se o cara tem uma namorada ali, ele não
Não dá para segurar? Talvez até namorada em rede a gente vai ter que começar a ter daqui a pouco. Não dá para segurar, então? Não dá para segurar. E aí, o que tem? Ah. A gente está vivendo já novas economias. Economia criativa, compartilhada, colaborativa, e até a gente estava falando agora há pouco de, no nosso próximo encontro, falar de abundância. Ah. E aí, uma coisa que é inevitável é uma mudança de modelo político. Por quê? A gente está vivendo um momento semelhante ao momento do abolicionismo. Porque tinha a passagem de monarquia para a república e a mudança econômica de uma economia baseada em escravos para toda a questão da industrialização, assalariado e tal. E por quê? Porque com a rede as coisas ganham uma escala e uma complexidade. Você vê o aumento de população. Você vê o aumento de quantidade de informações, tudo fica exponencialmente complexo. Olha, e aí não tem maneira de uma turminha, alguns poucos, darem conta do coletivo. Só o coletivo poderia dar conta do coletivo. Por isso que a gente vai ter outras formas de organização social, política e tal, muito rápido. Eu ouvi uma informação, acho que foi nós demos aqui semana passada, que na Índia tem mais celular do que banheiro. Sério? É. Pois é. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer aliás, o celular que vai custar aqui... $7 lá. $7? $7. Então, aqui vai estar a forma de governo novo. Porque eu vou poder votar diretamente aqui? Exatamente. O que tem que fazer? Decidir para onde vai um orçamento? Pá, a informação está ali. Para onde vai? Democracia direta? Democracia como digital em Atenas? direta. Só que com rede, com celulares, que não tinha em Atenas. Mas desse jeito a gente vai acabar com o emprego dos caras aí. Opa! Vamos gerar uns novos empregos e tal. Quer dizer, qualquer um de nós vai poder opinar a respeito das coisas? Não se sabe ainda com clareza o que será, mas o que se sabe é que será, é inevitável. Vai indo nessa direção. Mudou tudo. Direção de uma democracia digital direta. Então, novas economias, nova organização social, nova organização política é inevitável, é uma questão de tempo. O pessoal está aqui na internet pendurado, você quer ver só? Vamos lá. Olá, Lala, boa noite. A pergunta é da Camila Moura, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela pergunta se você acha que a internet e as redes sociais podem nos levar a uma sociedade completamente sustentável devido aos diversos tipos de troca. Sim, eu super acho isso, inclusive trabalho com isso. Porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de verificar o que é que existem de recursos excedentes, ociosos. Pensa a quantidade de espaço que existe. Só nas grandes metrópoles, o número de moradias desocupadas, há muitos anos, corresponde ao número de pessoas sem moradia. Se a gente sabe isso, é possível fazer um uso dessas coisas. Então, você gerar a possibilidade de uso de tudo aquilo que está parcialmente ocioso. Porque a tendência, isso que é a economia do compartilhar, é você ter o uso das coisas e não necessariamente a posse. Você imagina, por exemplo, espaços públicos, a quantidade de horas ociosas que existem. Sei lá, tinha um grupo particular, quantas horas? O carro particular. Ele fica lá sem parar, e é uma tendência. Da mesma maneira que existe o Airbnb para você poder, e outros, né, para você poder ficar na casa das pessoas, a gente vai ter a possibilidade de uso compartilhado de muitas coisas. Então, realmente, a gente tem aí uma possibilidade de abundância, que, quem sabe, daqui a pouco falamos disso. Agora, não é uma pergunta, é um comentário só, do Antônio Carlos, de Curitiba, Paraná. Ele diz que tem um escritório de contabilidade e a internet já reduziu em 90% a quantidade de papéis em arquivo no escritório dele. Você vê? Isso é um caso, imagina isso exponencial. Porque o que é interessante que a internet traz, essa coisa da gente estar em rede, é justamente essa palavra que a gente vai usar cada vez mais, que é a exponencialidade. Que quer dizer o quê? Quando a gente fala de coisas materiais e organizadas de forma hierárquica, a gente tem um limite de possibilidades. Porque, por exemplo, numa hierarquia, você tem o chefinho, o chefe, o chefão e o chefaço. E até você fazer esse percurso, enquanto na internet você fala direto. Depois a gente tem uma desmaterialização, que é isso, reduzir em 90% os materiais. E isso permite uma dinâmica que é exponencial em comparação ao que é uma dinâmica que a gente chama linear. O que é linear? Linear cresce 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, todas as coisas materiais e organizadas em forma hierárquica crescem linearmente.
carros, prédios, frangos, como apareceram. A gente consegue fazer 1 mais 1 mais 1. Mas com a internet é exponencial. Então, no exponencial, 5 e 5 não dá 10. Dá 3.125. E isso é uma outra coisa. A gente já sabe disso no volume de informação com o qual a gente lida. Sem dúvida. A gente sabe disso da exponencialidade das finanças e da questão da população. Depois a gente vai ver como é que isso pode fazer bem para a nossa Você vai vida. voltar para explicar isso para a gente em uma outra oportunidade. Sim. Obrigado, Lala. Obrigada a você. Até mais. Tchau, obrigado, viu? Até a próxima. Bom, está aí, portanto, a Lala conversando um pouco conosco a respeito de temas que são temas bastante interessantes, sem dúvida alguma, né? E que mexem com a nossa sociedade e com a nossa maneira de ser. Incomoda um pouco, né? A gente ouvir essas coisas, mas, como diz a Lala, não tem volta. A gente vai voltar, o jornal volta daqui 14 segundos.